Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa nécessaire de cenourinha, muito legal para dar agora de presente na Páscoa. Ela tem bastante espaço para encher ela de bombom e dar de presente, é bem legal. E depois ela não fica um presente inútil, né? A gente consegue usar ela como nécessaire, como estojinho, ó, cabem bastante canetas nela, como porta-escova de dente. E aqui a nossa folhagem da cenourinha funciona como uma alcinha bem legal para carregar. E o melhor de tudo, ela é toda feita com a máquina doméstica. Bom, para fazer a nossa nécessaire cenourinha, você pode baixar o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo e lá nesse molde você vai ter tanto o tamanho, o molde da nossa nécessaire, como também a descrição do que nós vamos usar aqui para fazer a nossa nécessaire. Então, no meu tecido de forro, eu cortei 2 vezes desse meu molde, 2 vezes no tecido de forro. No meu tecido principal, eu também cortei ele 2 vezes no meu tecido de molde, mas eu já prendi ele na manta. Então, para fazer essa parte aqui, eu cortei o meu tecido principal um pouco maior do que o meu molde, prendi ele na manta com o ferro, depois eu fiz o meu risco em volta do molde e passei na máquina uma costura em cima do risco. Depois eu vim e refilei tudo em volta com a tesoura, mas deixando bem próximo da costura, mas sem cortar a nossa costura. Então aqui meu tecido principal eu tenho 2 vezes no molde com a manta R2 100. Aqui, para fazer a folhagem da minha cenourinha, eu estou usando o meu tecido verde com tamanho de 50 por 5. E também vou usar uma cianinha verde, mas essa parte é opcional, é apenas para deixar mais decoradinho. Eu vou usar também um zíper, esse é o número 5, e ele tem 28 centímetros e um cursor. Bom, para começar, eu vou pegar o nosso tecido de 50 centímetros por 5 verde, que eu vou fazer a folhagem, e eu vou em cada das pontas dele no comprimento, eu vou dar uma vincadinha. Assim, não tão comprida, é só para dar um acabamento mesmo. Então não precisa ser tão largo, é só para ir dando acabamento. Você pode ir vincando ele assim na unha mesmo, ou você pode levar no ferro. E aí você vai vincar dos 2 lados, basicamente do mesmo tamanho, né? Mas pode ser a olho mesmo. Pronto, aqui eu já vinquei essas minhas laterais e agora eu vou dobrar ao meio. Então eu vou encontrar aqui, ó, pontinha com pontinha e vou vincar também ele no meio, dobradinho, certinho aqui, ó. Vai ficar o acabamentinho, não vai ficar a pontinha do tecido desfiando. Então tá vincadinho assim, dobrado no meio. E agora eu vou pegar aquela minha cianinha e eu vou prender ela aqui no meio. Se quiser prender primeiro com alfinete, né? Mas eu vou levar na máquina e eu vou encaixar ela bem assim no meio, com a pontinha aparecendo, só a pontinha aparecendo. E vou passar aqui uma costurinha de segurança. Uma costurinha, né? Para prender tudo isso junto e já fechadinho com a cianinha aqui no meio. E depois do outro lado também vou passar rebatendo aqui com esse pontinho. E eu já volto. Bom, agora eu já levei ele na máquina, já prendi aqui tanto a cianinha, os 2 lados também já tá fechado. Se você não for usar a cianinha, não tem problema, você só vai fechar e rebater do outro lado, sem a cianinha mesmo. Agora, o que eu vou fazer como essa tira tá com 50 centímetros, eu vou vir dividindo ela. Então eu vou marcar aqui de um lado 2 vezes de 15 centímetros. E uma vez eu vou deixar aqui o restante, que é 20 centímetros. Eu vou cortar aqui na tesoura mesmo. Essa pontinha aqui a gente também pode descartar.
Então agora aqui eu vou vir dobrar ela assim, ó, com as duas pontinhas, ó, encontrando as duas pontinhas assim, fazendo esse arco, ou se quiser fazer assim também, não tem problema. Só vou fazer assim porque eu acho mais bonitinho, com as duas ceninhas pra fora. E eu vou pegar uma das minhas partes da cenoura do tecido principal e eu vou vir com esse meu arco aqui. Esse aqui é o maior que eu tenho, e eu vou posicionar ele virado para baixo, assim. Então aqui, ó, a parte sem acabamento, eu vou posicionar ele bem aqui no meio da parte de cima da nossa cenoura. E agora os dois de 15 centímetros eu vou dobrar da mesma forma que eu dobrei aquele, sim. E eu vou vir e posicionar eles nas laterais, assim, ó. Como se fosse por cima dela, mais uma pontinha aqui, ó, meio na metade e pra fora, do outro lado, né? Mesma coisa com o outro. Agora eu vou levar ali na máquina e vou prender tudo isso aqui com uma costura de segurança. Então eu já prendi aqui a parte de cima, e quando a gente desvirar depois, ela vai ficar assim pra cima. Então essa aqui eu vou considerar como se fosse a parte da frente, mas não tem problema, pode ser a parte da frente ou a parte de trás. Nós vamos prender agora o nosso zíper. E aqui eu falei pro zíper ele ter 28 centímetros, mas ele vai ter uma sobra aqui. E aqui no meu molde, eu já deixei aqui uma sugestão de onde até onde o zíper pode passar. E eu vou marcar, então, com o meu molde, aqui na minha base, no meu corpo, né, da necessaire, aonde eu vou pôr o zíper. E eu vou fazer isso nas minhas duas partes principais. Só que aqui, a minha sugestão é que essa seja a parte da frente. Eu vou posicionar o zíper aqui do lado direito, porque eu prefiro assim. Mas se você quiser colocar do outro lado, não tem problema. Ou seja, se eu tô marcando aqui do lado direito, a minha cenoura do outro lado tem que estar marcando do lado esquerdo. Apenas isso. Só pra gente ter certeza que vai marcar certo. Com isso vai facilitar a gente na hora de posicionar os dois lados para eles ficarem certinhos, centralizados. Então, aqui, ó, meu zíper, ele tem uma sobra dos dois lados. Então, eu vou deixar uma ponta sobrando para cada lado. Não vou passar ele rentezinho aqui. Eu vou deixar passando um pouco, sobrando um pouquinho de zíper aqui em cima. E eu vou prender ele, então, dessa ponta onde eu fiz a minha marcação, dando a volta aqui até aqui embaixo. Eu vou fazer isso posicionando os dentinhos, a cremalheira, para baixo em direção à estampa principal do meu tecido. Então vai ficar direito com direito. Se você se sentir mais seguro alfinetando, você pode vir alfinetando ou prendendo aqui os grampinhos em toda a volta e vir prendendo. Sim, e depois a gente vai passar uma costurinha de segurança na máquina. Então não precisa ser uma costura mais firme, é mais para estabilizar esse zíper aqui na parte principal. Bom, agora que eu já estabilizei o meu zíper na minha parte principal da cenoura, eu vou vir então com o meu forro e vou posicionar ele direito com o direito virado aqui, né? Então eu vou ficar vendo a parte de cima, de baixo, né? A parte não certa do meu forro. Eu vou posicionar ele aqui e vou fazer um sanduichinho com o meu zíper. Eu vou vir alfinetando aqui só essa lateral do zíper para posicionar ele certinho. Então, e aqui então eu vou passar com o pezinho de máquina, dando a volta aqui só na parte do zíper. Então eu vou prender o zíper aqui com o meu forro.
Ó, então tá aqui, ó, meu forro tá preso aqui com já nessa, só na parte do zíper, ó, daqui até aqui tá preso. Eu vou desvirar e puxar ele lá para trás, pra parte da manta. Eu vou dobrar ele aqui atrás, assim. E aí, eu vou vir aqui, ó, bem nessa curvinha onde a gente prendeu o zíper e vou dar um pesponto bem rente. Vou rebater bem rente ao zíper e vou prender o forro aqui atrás junto. Então, toda a hora que eu for fazendo aqui a costura, eu vou vir puxando o meu forro aqui para não deixar ele dobrado aqui e não ficar torto nem embodocado essa costura. Bom, eu rebati aqui já, ó, ficou bem rente ao zíper e o meu forro tá aqui para trás. O que eu vou fazer agora é a mesma coisa que eu fiz, só que eu vou fazer pro outro lado. E aqui ajuda bastante aquela marcação que nós fizemos de onde até onde nós vamos posicionar o zíper, porque é uma peça meio ovalada, né? Então eu sei que o meu zíper tá começando aqui. E eu vou posicionar então essa minha marcação bem aqui na minha marcação na parte superior. Lembrando, a minha peça, a estampa principal virada para cima e aqui direito com o direito, ó. Então eu vou posicionar assim e vou prender com o zíper aqui. Até na minha marcação aqui da parte de baixo, onde acaba a minha costura do zíper. Então agora eu vou levar para a máquina e vou passar, de marcação até marcação, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui na beiradinha e vou prender essa outra parte do zíper na minha outra parte principal. Bom, agora aqui eu já posicionei essa minha outra parte com o zíper aqui, desse outro lado. E aqui, pelo lado do meu forro, do outro lado, né, que a gente já posicionou o forro, eu vou vir com o meu segundo forro e vou posicionar a parte certa da estampa virada para a parte certa da estampa aqui do outro lado. Então vai ficar direito com o direito. E aqui, eu tenho que conferir que ele vai estar centralizado com a minha parte de baixo aqui da cenoura. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o outro lado. É centralizar ele aqui. E eu vou passar uma costura prendendo ele só na parte do zíper. Então aqui, eu vou passar um pezinho de máquina dando a volta aqui apenas na parte do zíper e eu vou prender esse forro junto com o zíper e o tecido principal aqui com a manta. Se essa parte você achar que é mais fácil fazer com o zíper destacado e você faz igual para os dois lados e depois quando a gente passar o cursor prende tudo, pode fazer também. Só acho que assim vai facilitar porque a gente passa o cursor uma vez só. Mas se for facilitar para você fazer com ele separado, pode fazer. Bom, agora eu prendi já o meu forro desse lado e eu fiz a mesma coisa que eu fiz pro outro, de jogar o meu forro para trás aqui, puxar e fazer o rebatido só na parte do zíper. Então, agora estamos dessa forma, assim, ó, com nossas duas partes principais presas, com o zíper e o forro, e eu vou passar o cursor. Eu vou passar o cursor aqui nessa ponta de baixo, vou passar ele daqui para cima. E aqui, como o meu zíper já está fechado, eu vou deixar ele fechadinho assim e vou parar o cursor no meio. Mas se você abriu ele para poder fazer dos dois lados, aqui você vai passar uma vez, fechar o zíper e passar de novo e depois deixar ele aqui. A gente faz assim para o zíper, pra gente ter certeza que vai estar reto, não vai sobrar zíper de um lado ou de outro. Passei meu cursor
Aqui, eu falei para você deixar esses dois pedacinhos aqui, tanto de um lado quanto de outro, que eu acho melhor para fazer o nosso acabamento. Então eu não vou refilar, eu vou apenas selar essas pontas agora, para o zíper não ficar desfiando. Bom, então minhas pontinhas do zíper estão seladas e eu vou dobrar ela assim, ó, de forma que os dentinhos fiquem juntinhos, certinhos aqui e as pontas do zíper aqui se encontrem. E eu vou levar na máquina e vou passar uma costura no mesmo sentido dos dentinhos, assim, ó, de comprido aqui. Eu vou fazer prendendo eles dois juntos assim e vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Fiz a minha costurinha aqui, ó, ela tá bem retinha aqui, prendendo o meu zíper fechadinho assim. Então nós vamos fechar agora, e eu vou fazer isso virando o direito com o direito, e a gente vai fechar ela por esse lado do avesso. E eu vou puxar o forro para um lado e o principal com a manta para o outro. Eu vou só centralizar ela aqui e vou alfinetar isso aqui junto. E aqui na parte do zíper, ele tá fechadinho assim. Então, eu vou deixar ele com os dentinhos bem juntinhos aqui pra baixo, ó, pra não atrapalhar a gente, tá? Então, ó, vou fazer assim e vou passar um alfinete, prender com um alfinete bem pertinho aqui. Isso aqui é na minha parte principal. E agora no forro eu vou fazer a mesma coisa, eu vou juntar eles, as duas partes juntas, eu tô fazendo pelo lado do avesso, né, tá direito com o direito, e eu vou prender o meu forro junto com o alfinete. E aqui no zíper eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pro outro lado, eu vou puxar ele aqui bem pro meiozinho assim, e vou colocar um alfinete bem rente aqui para prender o forro junto, as duas partes do forro. Agora eu vou levar na máquina com ele assim e eu vou dar uma volta e vou deixar aberto aqui, ó, bem aqui no forro, nessa parte de baixo mais retinha. Eu vou costurar dando a volta, prendendo tudo aqui e deixar essa parte aberta. E aqui perto do zíper, onde a gente deixou o zíper bem justinho aqui no meio, eu vou costurando, vou chegar bem perto aqui do zíper, mas eu não vou passar por cima dele, eu vou chegar bem perto, fazer o retrocesso, pular o zíper e começar de novo aqui do outro lado. Dou o retrocesso, dou a volta, chego aqui desse outro lado perto do zíper, dou o retrocesso de novo, pulo o zíper e continuo aqui do lado do forro, com o retrocesso e chego até aqui para deixar a abertura para a gente poder desvirar. Ó, costurei toda a volta na máquina e aqui eu deixei aquele espacinho para a gente poder desvirar. Mas antes de desvirar, aqui em todo redondinho, eu vou vir com a minha tesoura e vou fazendo os piques assim, ó, em direção à costura, mas sem cortar a costura. Isso vai ajudar bastante na hora que a gente desvirar, para ficar bem abertinho essa costura, não ficar uma coisa grosseira. Se você quiser fazer com a tesoura de picote, pode fazer também. Então agora, ó, já cortei toda aqui a volta, cortei só na parte do principal com a manta, porque é uma camada mais grossa, e a gente vai poder desvirar. Então aqui eu vou abrir meu zíper e vou desvirar. Bom, agora eu desvirei aqui.
E aqui, pelo meu forro, com aquela aberturinha que a gente deixou, para poder desvirar, eu vou vincar essas pontinhas aqui para dentro e vou na máquina mesmo, passar uma costura bem rente aqui e fechar isso aqui. Bom, eu já fechei aqui o meu forro, uma costurinha, e agora é só colocar ele aqui para dentro e pronto. A nossa necessaire de cenourinha está pronta. Eu vou ainda passar o ferro nela para acertar ela bonitinha, mas é assim que ela fica. E aqui, gente, naquela parte, ó, o acabamentinho do zíper aqui que eu falei para vocês, ele fica como se fosse o encaixe certinho do cursor. Ele não fica um acabamento grosseiro, nem o zíper todo dobrado. Então, as alças aqui, essa folhagem da cenoura ainda funciona como uma alça. Cabe bastante coisa legal para dar um chocolate agora na Páscoa. E depois ainda fica uma necessaire útil, você pode usar ainda depois como estojo, necessaire no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e de compartilhar para que esse conteúdo chegue para mais pessoas.